Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar, então, nossos estudos agora em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já terminamos Romanos, né? Então, vamos ver essa carta aos Coríntios. Nós já mencionamos alguma coisa relacionada à carta aos Coríntios quando falamos de Priscila e Áquila, porque foi na ocasião em que eles se encontraram, que Paulo esteve em Corinto, foi acolhido por eles, por esse casal, Priscila e Áquila, lá em Atos 18. E Paulo ficou 1 ano e meio ali em Corinto pregando o evangelho e estabeleceu uma igreja ali. E lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5:9, se não me engano, ele diz: esta é a segunda vez que vos escrevo. Então, dá a entender assim que Paulo tinha escrito uma carta antes. Então, na verdade, a primeira Coríntios é a segunda Coríntios. Talvez a segunda Coríntios é a terceira Coríntios. Então, tem algumas cartas de Paulo que, infelizmente, se perderam, né? Com a Colossenses parece que havia também uma outra carta aos Laodicenses, mas são documentos que infelizmente se perderam. É uma pena, né? Mas se perderam esse documento. E aqui na carta aos Coríntios, Paulo fala de várias coisas, né? Tanto na primeira quanto na segunda carta, várias coisas assim que são problemas gerais que a igreja tinha e que acaba por ser até uma bênção, apesar de ter sido uma dor de cabeça para Paulo, mas os problemas que os corintianos tinham lá fez com que ele escrevesse sobre vários temas. Então, nós temos assim a palavra de Deus sobre várias coisas a partir do problema dos coríntios, né, dos corintianos. E isso acaba sendo uma bênção para nós. Então, depois que nós estudarmos essa carta, vocês vão passar assim a amar os corintianos, tá? Alguns de vocês até se tornam corintianos, talvez, tá? Vamos ler aqui. Versículo 1-9. O vinho está amarrado aí? Capítulo 1, então, versículo 1-9. Diz assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. É importante. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, resumidamente, versículo 1-9. Enfatizar isso, que é a outra vez, esqueci muito de falar os versículos. Então, aqui, em todo o capítulo 1 de Coríntios, aparecem alguns temas gerais já encetados nas introduções. Então, Paulo, já no comecinho, se lá lermos o capítulo 1 inteiro, já vai, de alguma maneira, dar uma pincelada em questões relacionadas à graça, à verdade do Evangelho, humildade, santificação e segunda vinda de Cristo, que vão ser os temas gerais que vão ser assim delineados mais especificamente e colocados assim numa feição mais prática a partir dos próprios problemas que haviam na igreja de Corinto. O específico, eles vão perguntar coisas e Paulo vai cuidar de assuntos assim, relacionados a problemas. Então, tudo aquilo que já é encetado logo no capítulo 1 vai ser depois delineado detalhadamente no específico da situação da igreja de Corinto. E nós vemos logo no começo, aqui ele diz, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo, chamados santos. Aos santificados em Cristo, chamados santos. Uma marca distintiva do povo de Deus desde sempre, isso desde o Antigo Testamento, é a questão da santidade. Questão da santidade. Nunca houve um povo de Deus sem requisitos de santidade. Isso é muito importante enfatizar. Até pela maré de liberalismo que vemos hoje em dia, os pecados mais bizarros sendo aí até apoiados pela grande mídia, até incentivados. E o povo de Deus tem que ser separado, tem que ser santo. Vá para onde for esse mundo, vá para onde for a cultura geral desse mundo. O povo de Deus sempre tem que ser santo. Isso, desde o Antigo Testamento, já é assim. Existe uma identidade perene em relação ao povo de Deus, uma identidade que sempre é o distintivo do povo de Deus, que é a questão da santidade. O nosso Deus é um Deus santo. Sede santo porque eu sou santo. Então o cristianismo e o próprio judaísmo antes disso tinha uma diferença entre todas as religiões e Deus sempre foi um Deus verdadeiro, nunca foi um Deus falso como os outros deuses. E a santidade é a marca mais distintiva tanto do povo de Deus quanto do seu Deus. Porque lá no paganismo, acentuadamente os deuses gregos possuem mitos onde os seus deuses são adúlteros, são violentos, são parricidas.
praticidas e tudo mais, matam-se uns aos outros, conspiram uns com os outros. Enfim, os deuses são piores do que as pessoas. O poeta Juvenal, um poeta pagão chamado Juvenal, descrevia os deuses pagãos assim: deuses cruéis, mutáveis e iracundos, só na imundícia e podridão fecundos. Então, os deuses pagãos eram piores que os seres humanos em sua violência, muitas vezes. Então, os deuses eram maus. Os deuses eram maus. Nós vemos lá, por exemplo, no México, quem já assistiu um filme chamado Apocalipto, né, mostra muito isso. A questão assim dos deuses que exigiam sacrifícios humanos, e Deus condenava tudo isso, condenava que se adoravam outros deuses, justamente porque os deuses representavam o mal, apesar de ter chamado de deuses, representavam o mal e a perversão na maior parte. E isso, de maneira geral, ainda é constitutivo das religiões. Pode até não ouvir falar, por exemplo, a partir do islamismo, a partir do budismo, a partir de religiões do hinduísmo, de deuses cruéis, na verdade, sim, mas, né, sabe como é, né? Mas o fato é que não há conceito de santidade nas religiões. Por quê? Porque não há conceito de pecado, em primeiro lugar. As religiões têm preceitos, mas eles não chamariam isso de santidade, de santificação. Eles não chamariam isso, eles chamariam mais de vida reta, um conceito mais assim, ético do que espiritual. Não é que alguma coisa está errada com o ser humano no sentido assim, de uma dívida ser paga. Então, tudo aquilo que se fala de salvação, do preço pago, daquilo que vemos no Evangelho, que Jesus morreu por nós e quer nos chamar para uma vida santa, isso não existe nas religiões, ainda que haja uma performance ética, mas não é santificação, nem o conceito dele não é santificação. A questão da santificação é algo do Evangelho, e é algo como uma vida vivida para Deus. Isso já era prefigurado até no Antigo Testamento, né? E a palavra diz assim: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós vamos enfatizar isso. A parte final da santificação é a segunda vinda de Cristo. Porque aquilo que vivemos em santidade hoje vai se reverter em um corpo glorioso quando o Senhor vier. Quando teremos assim a nossa redenção completada. Então nós sofremos e gememos, né? Isso, como diz lá em Romanos, já lemos, né? Aguardando ser revestido da nossa vestimenta celestial. Então nós temos que ver em santidade agora, para vestirmos aquelas vestes brancas da eternidade, quando o Senhor se manifestar. Esse será o prêmio, esse será o galardão, essa será assim a completude da nossa trajetória nesse mundo como povo de Deus, a partir de uma vida consagrada de santidade. Tá? Continuando aqui, diz assim, ó, no versículo 10 a 17, ele diz assim: rogo, pois, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi informado pelos da casa de Cloé, que começa a bênção da carta aos Coríntios, uma família, né? A casa de Cloé, né? Cloé ou Cloel, um acento no E, já vi com acento no E esse nome, de que havia divisões. Paulo, uma família amiga de Paulo disse: olha, o pessoal lá está tendo muito problema, está tão dividido, está cheio de partido, está cheio de gente falando um monte de coisa. E Paulo faz esse apelo, né? Olha, pensem todos a mesma coisa, falem todos a mesma coisa, falem todos a mesma coisa. Então, assim, havia um problema aqui na igreja de Corinto, que é uma extensão ainda daquele tempo do fraco na fé, do débil na fé. Porque os corintianos, eles eram assim, muito, nós vamos ver depois, eles eram muito carismáticos no sentido assim de dons espirituais. Havia uma manifestação de dons, havia uma mudança de dons no meio deles. Paulo vai instruir mais tarde sobre eles. Ao mesmo tempo havia uma carnalidade. Aí nós vimos até um erro assim, muito comum, que até hoje em dia se comete de se valorizar dons em detrimento do caráter, até às vezes. E é um erro isso, porque nós vimos aqui na Carta aos Coríntios uma igreja que é cheia do Espírito, que manifesta dons espirituais, mas que tem ciúmes, tem inveja, um monte de coisinha de imaturidade de opiniões. Falei todos a mesma coisa. As pessoas provavelmente valorizavam suas opiniões a um nível de coisas grandes sendo coisas pequenas, como já falamos antes, e isso causava muita divisão. Então ainda é o débil na fé, ainda é a falta de quebrantamento a questão. Não é nem uma questão assim de heresia, não é nem uma questão assim de definições importantes da fé que eles estavam perdendo, não é nem isso. Mas é o fato de haver muita conversa, muito debate ali, né? E Paulo apela a unidade do corpo. Acaso Cristo está dividido?
E o apelo de Paulo é sempre em relação à aliança, àquilo que nós somos no Senhor, como base do que devemos ser uns com os outros. É sempre esse o apelo de Paulo. Nós de divisão, nós somos o corpo, né? A casa do Cristo está dividido, nós somos o corpo. Jesus não está dividido. E ele apela a isso, e é sempre o apelo de Paulo. É interessante, abrir só um pequeno parênteses aqui, é que esse apelo de Paulo, quando acontece lá na igreja primitiva, quando começa a aparecer as heresias realmente graves em relação à pessoa de Jesus, em relação à pessoa de Deus, essas heresias eram combatidas pela unidade baseada na instituição. O apelo era assim, todo mundo tem que crer a mesma coisa, todo mundo tem que obedecer o mesmo bispo, né, o mesmo líder. Então o apelo já era mais institucional. A igreja primitiva do segundo século tinha um outro tipo de apelo. E quando Paulo fala da unidade, ele fala da unidade a partir daquilo que temos como fator decisivo dessa unidade, que é a nossa aliança em Jesus. Porque nós somos uns com os outros diante do Senhor e pelo Senhor, no corpo de Cristo. Ele faz esse apelo. Acaso Cristo está dividido? E o objeto dessas divisões, então, eram apelos infantis a pessoas e personalidades. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tinha até um que dizia que era de Cristo. E tem até um controverso. Cristo aqui é quem? Será que era um outro cara chamado Cristo, uma outra pessoa? Talvez fosse até Cristo, né? Jesus. Porque o espírito faccioso, muitas vezes, é um espírito que enfatiza, assim, uma coisa certa, muitas vezes. As igrejas mais facciosas são as igrejas que mais são zelosas em aquilo que elas acham corretas. Igrejas facciosas são igrejas de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo. E são extremamente facciosas. Então, o fato de ser de Cristo aqui é mais um elemento de facção, apenas tendo a Jesus como desculpa, de repente. É o mesmo espírito faccioso. É o mesmo espírito. E Paulo fala para eles, olha, para com isso, eu não fui crucificado por ninguém aí, não morri por ninguém, que história é essa? E Paulo chega até a dar graças a Deus, ainda bem que não batizei vocês. Para vocês não dizerem que, eu sou de Paulo porque Paulo me batizou. Então, aquele espírito infantil de apego a personalidades, é uma coisa muito comum. É tão interessante isso, porque nós vemos, assim, de certa forma, o marketing opera através disso. Presta atenção. Por que as propagandas assim mostram artistas, muitas vezes, pessoas famosas? Compre esse sabão, compre esse pó de café, compre esse negócio. Por quê? Porque as pessoas acham que o apego que as pessoas têm àquelas pessoas vai levá-las a comprar. Então, a persuasão é o que as pessoas representam. A persuasão é essa, né? E baseado basicamente no apego das pessoas à personalidade, artistas, né? Cantores, essa coisa toda. Então, o marketing, de certa forma, já meio que conta com esse apego, né? Fica até pensando, assim, o que Paulo acharia do Instagram? Seguidores, eu tenho seguidores, 1000 seguidores no Instagram, 2000, 1 milhão. Pessoas tendo seguidores no Instagram, o que Paulo acharia disso? Você que ele acha, olha, para com isso. Ou ia dizer, não, tudo bem, mas é bobagem. Então, assim, o fato é que não devemos apegar a pessoas. Tem pessoas realmente assim que você olha e fala, não, essa pessoa admira, essa pessoa é um exemplo para mim. E existem pessoas que são exemplos, né? Que nem Paulo fala, não sei se é Paulo, lá em Hebreus, né? Quando fala dos exemplos de fé, fala de várias pessoas que são exemplos para nós realmente. Mas não é a mesma coisa aqui, porque ali eles criavam dissensões e talvez até as pessoas representavam opiniões assim que eles tinham entre si e achavam que aquela pessoa pensava que nem ela. Então, os apegos a pessoas muitas vezes são apegos a opiniões. De qualquer maneira, é carnal, são elementos de infantilidade. E a igreja não deve ter isso. A igreja deve ser mais madura em relação a isso. Você apegado aí a personalidades e ídolos, carnais. A igreja evangélica não venera ídolos, né? Não venera santos, mas tem seus ídolos também. E é carnal isso. Não, se na medida que possa causar dissensões da igreja, disputa. Tá? Então, continuando aqui no versículo 18 a 31, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pegamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
como loucura. A cruz como loucura. A incompreensão da mensagem da cruz é loucura para o mundo. E a insensatez em relação à sabedoria de Deus. Eu me lembro uma vez, uma irmã minha citou Rubem Alves, um texto de Rubem Alves, já mencionei há um tempo atrás, citar de novo Rubem Alves, que é muito sintomático dessa questão. Rubem Alves foi um pastor presbiteriano, né, que pregou, já falei isso, pregou a teologia da esperança humana, ele queria colocar o nome de teologia da libertação, achou o nome pesado demais, né? Ele queria colocar a teologia da esperança humana. Em Montevidéu foi publicado com o título Religião, Ópio ou Instrumento de Liberação. Religião, Ópio ou Instrumento de Liberação. Ele é praticamente o pai da teologia da libertação. Pastor presbiteriano, mas ele foi se liberando tanto, se tornando tanto liberal, que terminou agnóstico. Terminou agnóstico. Aquele povo que não crê nem duvida, muito pelo contrário, está em cima do muro. Como muitos não se desviam doutrinariamente. Ele disse essa frase: eu não acredito num Deus que, para fechar sua equação cósmica, precisa de matar seu próprio filho. Ele fala dessa maneira. Então ele não entende realmente o significado da cruz de Cristo. Ou deixou de entender o significado da cruz de Cristo, uma vez que ele tinha sido pastor evangélico. Por isso que eu falo muito contra, irmãos. Ter prudência em relação às coisas que vê na internet, a pastores da internet, a youtubers, a pastores gurus da internet, porque muitas vezes eles trazem esse tipo de doutrina, eles trazem dúvida em relação à questão da palavra de Deus, ao invés de firmar na palavra. Esse pastor, o Rubem Alves, ele foi uma pessoa assim. Ele perdeu de vista realmente o sentido da cruz de Cristo. Porque ele coloca de uma maneira filosófica como colocaria qualquer ateu sobre isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. Os gregos sempre se apoiaram, né? Foi um povo assim que desenvolveu uma sabedoria, né? Muita sabedoria que é chamada assim. Mas é o conhecimento, na verdade. A palavra filosofia é filéu, sofia, amor à sabedoria. Filosofia é isso. E a filosofia floresceu na Grécia em um processo de aglutinação dos povos gregos, lá do século IV a VI a.C. Havia vários povos assim, meio que dispersos, jônios, dóricos e aqueus, que começaram a se adensar e formar um povo só. E assim começou a sofisticação grega. Aí Tales de Mileto foi um dos primeiros assim, a abandonar os deuses gregos, abandonar as explicações sobre a origem do mundo e do universo a partir dos mitos gregos, a partir da teogonia de Deus, e começou a procurar assim, a busca pelo princípio, né? o arquétipo, o elemento fundamental no mundo, mesmo nos elementos do mundo. Aí começou aquela busca assim, sobre a origem do universo, não mais baseado em deuses, mas a partir do exame das coisas do mundo mesmo. Então, o Tales de Mileto começou a dizer que era a água, Demócrito disse que o arqué era o átomo, né? Anaximandro era uma partícula, né? Pedrinhas, partículas, por aí vai. Cada um dizendo que a circunstância primordial era essa. O Heráclito dizia que tudo fluía, por aí vai. Esses são os filósofos pré-socráticos. E é curioso porque, se nós olharmos bem a busca científica pela origem, o colisor de partículas, né? O LHC, o Hadron, né? A busca pelo bóson de Higgs é rigorosamente isso. Em termos atuais, ainda querem procurar a origem do universo a partir do exame das coisas do mundo. É isso. Acham que a origem, o Big Bang, né, a explosão que deu origem a tudo, vai ser achado em uma parcela mínima do universo. O colisor de partículas seria essa intenção. Ou seja, ainda estamos no contexto grego, ainda estamos na sabedoria humana, querendo explicar as coisas a partir da sabedoria humana. Porque tudo aquilo que temos hoje em dia, por exemplo, a partir do modernismo, né? Pegando lá o processo que começou com o Renascimento, depois o humanismo, depois o iluminismo, quando chegamos no iluminismo, a razão se assenta como a base da percepção das coisas, como a base do entendimento do mundo, do universo, e aí as questões da fé vão sendo relegadas, vão sendo em segundo plano, vão sendo assim, rejeitadas, na verdade, como explicação do mundo, de como o mundo funciona. Questões de fé começaram a perder a relevância
depois do final da Idade Média, começo da modernidade. Isso tudo, na verdade, é um resgate do pensamento grego. E a própria ciência atual, na verdade, é uma continuidade da busca dos filósofos pré-socráticos. Então, os gregos buscam sabedoria e se afastam do evangelho. O cientificismo moderno, o cientificismo pós-moderno, o evolucionismo e tudo aquilo que quer explicar quer explicar a realidade através do mundo, explicar o universo a partir de elementos do mundo, ainda é a sabedoria humana se opondo ao evangelho. Tudo aquilo que se usa a partir de conceitos científicos ou a partir de conceitos assim, da teoria da evolução que nega o evangelho, ainda é uma continuidade daquele contexto dos gregos que negam o evangelho. Negavam lá no tempo de Paulo, continuam a negar hoje em dia. As pessoas hoje em dia que negam o evangelho, os ateus pós-modernos, ainda se baseiam nisso. Então, a palavra da cruz é loucura para os gregos. Ainda é loucura para o mundo. O mundo ainda acha que o evangelho, pelos mesmos termos dos gregos, da sabedoria humana, do conhecimento humano, ainda acha o evangelho loucura dessa forma. E os judeus buscam sinais. Os judeus buscam sinais. O curioso é que os judeus buscaram sinais, mas quando Jesus veio, ele diz: os ninivitas se levantarão contra essa nação e a condenarão, porque creram na pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para nós. O maior de todos os sinais de Deus, que é o próprio Senhor, que é o próprio Messias, esse sinal os judeus rejeitaram. E Jesus fez todas as coisas que fez com sinais e prodígios. A igreja primitiva dava o seu testemunho com sinais e prodígios. Paulo fala isso na carta dos Romanos, lá no final. Com sinais e prodígios houve o testemunho. Os judeus buscam sinais, mas rejeitaram os sinais. Por que rejeitaram? Porque, na verdade, por mais que busquem os sinais, o que eles querem ver é o Messias da sua própria imagem e semelhança. Jesus não é esse Messias, nunca foi esse Messias. E eles o rejeitaram por causa disso. Não viram o maior sinal de Deus, que é o próprio Messias vivo. E nós vemos lá, por exemplo, na narrativa dos dois discípulos de Emaús, quando eles estavam conversando e o Jesus apareceu para eles, não reconheceram a Jesus a princípio. Nós achávamos que esse Messias aí, nós achávamos que ele ia ser o libertador de Israel. Eles estavam frustrados porque Jesus tinha sido crucificado. Discípulos de Emaús. Está lá no final do Evangelho de Lucas. E aqueles discípulos ali encabeçavam o pensamento geral dos judeus. E uma frustração que eles sentiam, porque é como se dissesse assim: oh, achamos que iria ser o Messias, puxa, cara, não é então. E desprezaram justamente que a redenção ia ser feita na base da crucificação e da humilhação. Essa parte todinha das coisas que eles desprezaram. Jesus até repreendeu os discípulos, insensatos e tardos, para crer em tudo que escreveram os profetas. E Jesus teve que falar de novo para eles tudo que eles diziam, para só depois eles entenderem que, de fato, a messianidade de Jesus englobava o sofrimento e a cruz. Mas passava pela humilhação, passava pela morte. Os judeus não podiam aceitar. Era escândalo para eles. Era escândalo. Era loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Para eles era escândalo. Não. Precisa de ser glorioso e poderoso. Esse Messias eles não queriam. Jesus eles não quiseram por causa disso. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Continuamos nisso. Porque os judeus atuais ainda acham isso. Os judeus atuais ainda esperam esse Messias da sua própria imagem. Então, se por um lado, ainda na sequência de nossas heranças do pensamento grego, até a nossa pedagogia vem na Grécia. O pensamento grego, na verdade, ele molda o pensamento do Ocidente. Então, se por esse pensamento grego, o Evangelho se torna loucura, né? Se torna algo insensato até hoje assim, né? Para os judeus também, por outro lado, continua a mesma norma. Eles ainda esperam que o Messias. Ou seja, a situação está igual, mas o que nós vemos isso é sempre isso, o firmado da humildade. Os judeus e os gregos, os judeus e os gregos, os judeus e os gentios, os judeus e o restante da humanidade não aceitam Jesus por um mesmo motivo. Só isso. Só isso.
O orgulho é sempre a base de tudo. E a humildade é sempre um remédio para isso. Essas questões mais secundárias aqui, de dissensões, né, de disputas que haviam entre os corintianos aqui, né? Teria na humildade a sua cura? Teria a sua humildade a sua norma de renovação? E o orgulho é sempre um problema. Por isso que o Evangelho diz, né, que devemos ser humildes. Então, com relação ao Evangelho, humildade. Com relação ao Evangelho, graça de Deus, não humildade. De Deus e igreja não são representativos de nada do Evangelho, porque encabeçam de uma ou de outra maneira o pensamento humano que se recusa a se dobrar perante a cruz, perante aquilo que nos humilha, perante aquilo que nos posiciona humildes perante o Senhor. O ser humano vai ter sempre dificuldade. Por isso que a palavra de Deus diz, a humildade é sempre a primeira, sempre primeiro. E é por isso que a palavra de Deus diz, quem glorie, glorie-se no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito e realizado para a nossa redenção. Vem seguindo o Senhor em plena humildade, levando a nossa cruz. Deus abençoe, Senhor.